Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a mente humana e a relação que a mente humana possui com os fenômenos classificados de UFO. Eu estou preparando esse vídeo para dar uma aula para os meus amigos do grupo de ufologia que eu participo e aproveitando para disseminar a informação coletivamente. É uma sequência de 16 slides com assuntos bastante abrangentes que eu espero discorrer ao longo de um processo de uns 50 minutos mais ou menos. Então vamos começar. Para quem não tem consciência, o fenômeno UFO está intimamente ligado com a capacidade mental de raciocínio das pessoas. Eu vou tentar ser bastante didático para, no decorrer do processo, poder orientar a psique de vocês para a visão que eu estou criando e elaborando no decorrer do meu tempo, né? Então vamos ao segundo slide. Vamos tentar compilar um pouco sobre a história de formação dos processos mentais. Se nós pararmos para pensar, por volta do ano de 1900, houve uma efervescência muito grande cultural em torno do advento da psicanálise, em que teve como seu expoente maior o Sigmund Freud. Então, com os estudos dele, principalmente através dos livros que ele lançou na época sobre a interpretação do sonho e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, foi possível identificar na construção da subjetividade do ser humano em relação ao seu passado histórico, que estava armazenado principalmente em textos da cultura grega, como a questão de Édipo, a questão de Jocasta e outros símbolos que tinham presentes do mundo antigo. Freud conseguiu identificar a existência de um componente que era inconsciente e que fazia parte do ser humano, conforme nós vamos verificar aqui no texto que eu coletei da internet. E junto com Sigmund Freud, um senhor chamado Carl Gustav Jung desenvolveu também uma teoria sobre o inconsciente, no qual adicionou 2 grandes ingredientes chamados como arquétipos e inconsciente coletivo, né? Que foi o pilar da construção do conceito de inconsciente coletivo, segundo Jung. Esses 2 doutrinadores, ao passar do tempo, entraram em uma profunda discussão, cada um seguindo um ramo da doutrina do conhecimento, e chegaram até o ponto de cortar relações durante um período, para que cada um fortalecesse a sua visão sobre o conteúdo. Então vamos aprofundar um pouco mais sobre a visão de ambos. Então nós temos aqui o conceito de inconsciente. Esse material eu retirei como fonte do site psicologiamsn.com. O conceito de inconsciente coletivo foi criado pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Jung, no início do século passado, em 1907 a 1912, colaborou com Freud, escrevendo diversos artigos e livros de psicanálise. Posteriormente, discordou de algumas ideias de Freud e criou sua própria abordagem, chamada psicologia analítica ou psicologia profunda ou arquetípica. A melhor definição que sei para dizer o que é inconsciente o inconsciente é o que não sabemos de nós mesmos. Muitos comportamentos, sentimentos e pensamentos não são governados pelo eu,
existe mesmo uma grande região de nossa alma que é inconsciente, ou, em outras palavras, que é governada pelo inconsciente. Continuando. Jung ampliou o conceito de inconsciente fazendo a distinção. Nesta grande região de nossa alma, que é inconsciente, existe um inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é o que Freud havia estudado. Nele encontramos o que foi recalcado, escondido, esquecido. O que eu vivi e o que esqueci. Escondi de mim mesmo ou recalquei, continua lá. Às vezes reaparece em sonhos, atos falhos ou até em sintomas físicos ou psíquicos. O inconsciente coletivo, por outro lado, não representa o que vivi, mas o que a humanidade como o seu todo viveu. O livro Estudos sobre a Psicologia Analítica, Jung escreve: o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sobre a forma de categorias herdadas ou arquétipos, que propus a hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos em estado relativamente ativo, por isso designei inconsciente coletivo. Jung, página 127. E como reconhecemos em nós mesmos e nos outros o inconsciente coletivo? Como o inconsciente coletivo aparece na prática? Você já deve ter ouvido: minha vida daria um livro, ou então um romance, um filme, e é verdade. Cada história de vida poderia te virar um livro. Ao contar uma história pessoal, poderemos notar paralelos, semelhanças, fatores parecidos, com histórias presentes em mitos, contos de fada, lendas, fábulas, parábolas. Do mesmo modo, ao contarmos o sonho, encontraremos elementos que são arquetípicos, ou seja, elementos que são coletivos. Jung notou em suas viagens pelo mundo que um indivíduo que não conhecia conscientemente um mito grego, por exemplo, sonhava com ele. Sem que tenhamos conhecido de uma determinada história mitológica, lenda ou experiência religiosa, sonhamos, fantasiamos, vivenciamos elementos parecidos. O importante para o conceito de inconsciente coletivo é que participamos todos nós da humanidade. A humanidade inteira está em nós, com seus mitos esquecidos, lendas, fábulas, contos de fadas e experiências. Então, esse autor desse site utilizou como as referências biográficas o texto de Jung, retirado do livro Estudos sobre Psicologia Analítica, editado em Petrópolis, na editora Vozes, em 1978. Então vocês podem observar que desde aquela época, em 1909, se eu não me engano, que nós relacionamos aqui, já havia uma evidência por parte de Jung da existência do inconsciente coletivo, ou seja, informações em que não necessariamente haveria necessidade do indivíduo ter contato físico proximal com a informação, e mesmo assim um forte indício de absorção dessa informação através de sonhos, através de processos de retórica. Vocês vão entender mais profundamente a partir do aprofundamento da questão. Então agora vamos continuar com a nossa palestra. Então vamos falar um pouco, nesse momento,
dos EBs. Imagine que realmente seja fato a existência de um EB. O que é um EB? É uma entidade biológica extraterrestre. Vamos conectar um pouco sobre a antropologia. Eu suponho que sou um antropólogo e tenha encontrado com uma civilização bastante primitiva no interior da Amazônia. Essa civilização tem como instrumentação apenas flechas e materiais encontrados na natureza, como pedra e madeira, para poder se defender, efetuar a caça e a pesca de seus insumos que necessita para a sua sobrevivência. E de repente eu introduza nessa civilização conceitos, como por exemplo uma arma de fogo, e ofereço a esses índios essa arma de fogo para que eles possam utilizar como instrumentação de caça e instrumentação de pesca conforme a sua necessidade. Mas se eu não tiver tomar a devida providência para que esse índio utilize de acordo com a finalidade desejada a instrumentação que eu ofereci, que tem uma maior capacidade tecnológica, o que esse índio pode fazer? Pode utilizar o próprio material que foi fornecido como instrumento de guerra para utilizar contra quem ofereceu a tecnologia. Então, esse paralelo que eu quis fazer em relação aos EBs segue a mesma linha de raciocínio. Os EBs, ou as entidades biológicas extraterrestres, eles utilizam desse mesmo conceito. Eles colaboram para o nosso desenvolvimento, mas ao mesmo tempo que colaboram, eles segmentam a informação necessária à utilização das suas instrumentações tecnológicas, de forma que um controle sobre os efeitos negativos dessa interação, desse condicionamento comportamental interativo entre duas culturas, possa contribuir para que as externalidades negativas não venham a gerar efeitos danosos para ambas as civilizações. Futuramente nós vamos explorar esse conceito. Vamos continuar. Vamos falar um pouco de física quântica. Como o assunto é bastante profundo, então há necessidade de nós darmos uma pequena volta conceitual para um nivelamento e assim posteriormente a gente continua a retórica do conhecimento. Vocês estão diante de uma concepção da menor partícula quântica que que origina a matéria, pode ser considerada como matéria. Nós temos aqui no site da Linderbook a visualização dessa partícula, né? Então aqui na parte superior que vocês podem ver um mapa de densidades. O que é um mapa de densidades? É um mapa em que ele consegue orientar regiões, e nessas regiões existem ciclos de calor que condicionam o próprio espaço-tempo. E esses ciclos de calor, eles emanam vibrações de uma área para outra e recebem influências diretas de pressão originada dos deslocamentos térmicos. Essa pressão gera um efeito de represamento de energia, e essa energia tende a circular em pontos de fuga e a fazer retrocessos em torno dela mesma,
de forma a criar essas ondulações aqui, até chegar a um estado molecular, até chegar a um estado atômico, em que é possível visualizar uma partícula na forma de um elemento sólido, ou de um elemento de aparência textual, no sentido de textura. Então, voltando à nossa palestra, a dominação do efeito quântico, deixa eu retornar. A dominação do efeito quântico, ele é fundamental para a compreensão de como os desdobramentos sucessivos dessa difusão de energia possibilita chegar em coisas complexas como uma estrutura humana no qual nós fazemos parte. Continuando a nossa palestra, o que seriam as dimensões? Então, vocês imaginem que aquelas partículas, elas têm elementos que são elementos comuns presentes em todas as partículas. Então, suponha que eu esteja conectado a uma informação conceito no qual ela é possível ser dimensionada em termos de estruturas de ponto, né? Se eu consigo pegar essa informação, ou seja, esse atributo, e observar esse atributo deslocando em todas as outras possibilidades de integração da partícula, então eu estaria trabalhando dentro da dimensão em que a característica apresenta essa informação, esse conteúdo. Por outro lado, se eu consigo visualizar ponto como sequências ordenadas de informações na forma de uma reta, eu consigo trabalhar com o conceito em torno deste mecanismo de absorção de ideia, em que ela é somatizada na forma de reta, e eu consigo visualizar os componentes como integrações de retas a formar um circuito lógico de informações. Por outro lado, se eu trabalho dentro de um conteúdo em que o que é comum é uma textura, um padrão plano de comportamento, eu consigo observar todos os objetos dentro desta relação, dentro desses padrões de textura que seguem esse comportamento padronizado. Por outro lado, se eu consigo ainda, dentro desse esquema infinito de desdobrar sequências de atributos mais complexos, que tenha 5, 7, 8 ou 9 características em comuns, eu consigo orientar a minha percepção dentro desse elemento que é comum e observar os objetos a partir dessa visão. Então, dimensão é justamente um eixo cinético no qual me possibilita organizar a absorção da ideia dentro de um contexto homogêneo, em que esse contexto é possível você verificar variações dos outros componentes não homogêneos presentes no modelo no qual você está estudando naquele momento. Então, vamos supor que eu tenho uma população e eu consigo, dentro dessa lógica de raciocínio, quantificar dentro de uma qualidade no qual eu posso atribuir a elementos dessa mesma população pelo sexo. Então, eu vou ter homens e mulheres. Então, se eu quiser saber uma informação sobre os homens que tiveram filhos, por exemplo, então eu vou incorporar essa métrica homens, que é homogênea para todos do mesmo agrupamento, e vou ver as variações presentes
ou seja, a quantidade de filhos de um em relação ao outro, e vou ter estatísticas relacionadas a esse modelo. De repente, quando eu aliar dentro de uma segunda dimensão os homens que tiveram filhos e conseguiram obter ou não uma casa, eu estarei aliando duas dimensões, homens que tiveram filhos, né? E vou ver as variações referentes a esses homens que tiveram filhos que conseguiram ou não conquistar o direito da sua casa própria. De repente, eu tenho uma outra dimensão de homens que tiveram filhos, que construíram tiveram a sua casa própria e que trabalharam durante 35 anos e se aposentaram ou não. Então, eu estarei trabalhando com 3 dimensões fixas e vendo as variações presentes nestas dimensões que foram mensuradas. Então, eu quero pacificar esse conceito de dimensão para que as pessoas saiam daquela lógica onírica do pensamento que aborda o conceito esotérico, para vocês entenderem exatamente o que significa o conceito. Então, vamos prosseguir. Desculpa. Então, voltemos ao conceito de Jung. Jung fala que o inconsciente coletivo são informações que o ser humano consegue coletar e captar do ambiente. Mas por que eu introduzi o conceito de dimensões? É porque, dependendo do tipo de conceito que a pessoa se vincula, ela vai conseguir discorrer sobre uma quantidade de métricas que estão variantes dentro do modelo dela, e a partir dessa variação ela vai conseguir discernir uma informação sobre um conteúdo que ela esteja assimilando em termos de pensamento. Então, se nós imaginarmos os arquétipos descritos por Jung como sendo pessoas que representavam determinados atributos importantes dentro de uma escala evolutiva, então nós podemos analisar esses atributos como sendo a presença do Criador, o herói, o efeito do herói sobre a personalidade da pessoa, o efeito da sapiência sobre essa coordenação, o efeito da pessoa ser um explorador sobre a natureza do pensamento humano. Então, cada um desses atributos são dimensões diferentes em que a pessoa, ao se conectar com um arquétipo, ou seja, a pessoa de referência para a vida dela, ela vai conseguir captar uma informação oriunda da perspectiva de que a pessoa conseguiu abstrair desse arquétipo, né? Eu captei essa informação aqui na internet de alguns exemplos de arquétipos. Então, vamos supor que a pessoa tenha como arquétipo Jesus Cristo. Então, ela vai utilizar esse arquétipo como uma instrumentação motivacional para o seu agir cotidiano e, a partir desse agir, orientar os seus pensamentos para que cheguem ao modelo de interação coletiva que permita que o indivíduo possa gestar a sua informação de acordo com aquele ideal outro que ele tem para a sua vida. Vamos continuar. Eu desenvolvi recentemente, ainda esse mês, um livro sobre o funcionamento da mente humana. Eu chamei o livro de Brain, a perseguição, Brain, o caminho da luz. É fundamental que vocês, depois que assistirem esse vídeo, tenham consciência do material que está descrito
no qual eu relaciono os fatores iniciais desde que o indivíduo tem contato com um fator de luz que é encaminhado de um objeto do ambiente até os seus sensores de captação eletromagnético, no qual vai possibilitar ele formar uma imagem e associar essa imagem a um evento simbólico dentro de si, e a partir desse contexto fazer com que a formação do pensamento flua e o indivíduo chegue a uma tomada de decisão consciente que reflita como uma forma de experimentação do ambiente, como uma devolução daquilo que ele aprendeu de forma transformada a gerar uma adaptação, um regramento sobre o ambiente que ele compõe. Continuando, vamos abordar agora de forma um pouquinho mais profunda como o efeito dos EBs sobre a vida dos seres humanos sofre constante intervenção. Imaginem vocês, hipoteticamente, a existência de uma rede cósmica de informações em que permite o homem ser guiado por uma força, e essa força ela estabelece uma conexão íntima com esse indivíduo. Imagine que exista um banco de dados e que esse banco de dados ele absorve todas as informações que nós coletamos como seres vivos em um mainframe. Esse mainframe ele disponibiliza as informações históricas de todas as informações, perdão, estou repetindo, ele possibilita as informações históricas de todo o conteúdo assimilado pelos seres vivos desse planeta, humanos e não humanos, vegetais ou animais. E também os deslocamentos do ab-real, que vocês podem estudar sobre o conceito ab-real também no meu site, que eu desenvolvi um capítulo para isso, no qual todas as forças e componentes físicos possibilitam que esse indivíduo possa saber quais as próximas transformações correntes de um determinado conteúdo. E que essa rede, que eu chamei de rede deriver, que é uma rede no qual ela possibilita que o indivíduo seja conduzido e que carinhosamente por centenas de anos a nossa civilização chamou de Deus, de God, e que essa rede possibilita um desenvolvimento do nosso raciocínio. Eu trabalho com uma informação de que a mente humana ela é capaz de sintetizar em um dado momento, se ela for condicionada a uma reação ambiental natural, a uma sequência dentro de uma perspectiva de no máximo 7 a 9 grandes contextos de abstração. Um contexto de abstração é uma captação de uma informação que tenha um sentido ou um significado lógico para um indivíduo que permita ele fazer como resposta um deslocamento motor ou uma transformação de conteúdo psíquico. Esse sistema que eu chamei de rede deriver, ele é responsável por agir diretamente sobre o raciocínio humano. Então imagine que um indivíduo tem uma necessidade e o seu comportamento animalesco ele não permite que ele consiga evoluir numa velocidade necessária o seu conteúdo de pensamento de forma a produzir
um raciocínio racional que o faça desencadear, conforme eu estou fazendo nesse momento, uma sequência muito longa de informações. Então, Deus, ou a rede Deliver, ele age dentro desse mecanismo de afetação do ser humano, conduzindo ele para a construção de seu raciocínio, de forma que ele possa conectar pensamentos armazenados em sua mente, de acordo com os conceitos elaborados pelos seus arquétipos, e ir condicionando a afetação do modo de expressão desse indivíduo, a condicionar a sua retórica de expressão, que nesse caso está sendo a fala, dentro daquele sentido no qual ele planejou anteriormente, como objetivo de transmissão de uma informação, organizar um conteúdo próprio seu ou de um terceiro, para que a compreensão fosse gerada e assim orientasse a psique dos outros indivíduos que ele quisesse demonstrar a informação, como esse conteúdo está sendo trabalhado no seu interior e fluido para a expressão do pensamento de forma exterior dentro do mundo em que o indivíduo se relaciona. É um conceito muito complexo e difícil de ser absorvido. Para que as pessoas não tenham uma reação contrária quanto à informação absorvida, é necessário que ela saia do seu quadrante que ela foi condicionada. Então, voltando à nossa palestra no início, eu falei para vocês que os Hebres, eles trabalham dentro do conceito de divisão e segmentação da informação. De forma que, se eu pegar uma pessoa formada na cadeira de Direito e uma pessoa formada na cadeira de Exatas, no caso a Matemática, e tentar fazer uma comunicação entre essas duas pessoas, provavelmente os conceitos não serão plenamente compreendidos, porque o arquétipo da pessoa relacionada com o direito está orientado a uma segmentação que é distinta da lógica de processamento do arquétipo da pessoa orientada para a matemática. Da mesma forma, se eu pegar uma pessoa religiosa que está orientada com um arquétipo de construção, de unidade, como, por exemplo, Jesus Cristo, e tentar coordenar essa informação com um aspecto orientado de Maomé ou Buda, possivelmente a lógica da informação ela não será completamente absorvida dentro do contexto em que ela esteja querendo pronunciar um determinado conteúdo. Então é importante que as pessoas partam para a compreensão da lógica de raciocínio de vários conteúdos e arquétipos diferentes, para que ela possa compreender de fato como é o sistema de integração do pensamento e da unidade da nossa espécie, né? Por que os extraterrestres nos orientam a condicionar o nosso sistema educacional de forma toda segmentada? Porque essa rede Deliver, da mesma forma que ela pode ser utilizada para a captação de informações que possam ser orientadas para a construção de algo positivo e benéfico para a nossa sociedade e a sociedade deles, ela também pode ser utilizada para a utilização de meios de ampliação do conflito e encaminhamento dos elementos para uma estrutura de guerra, né, bélica. Então, por isso, existe uma certa reserva de valor referente a essa tecnologia, de forma que coordenar a distribuição do conhecimento de forma segmentada é muito mais útil para essas espécies extraterrestres inteligentes, porque
Assim, em caso de conversão do pensamento humano para a destruição, ele possa ser facilmente controlável de forma a orientar que a percepção que foi colhida possa ser destruída dentro da civilização antes que ela se avolume e ganhe uma dimensão maior que chega a uma dimensão cósmica no qual o ser humano venha a disseminar a guerra entre este orbe com outras unidades planetárias e outras esferas de dimensão superior de agrupamento agrupamentos existenciais. Me fugiu a linha de raciocínio. Às vezes o sistema ele não converge a uma captação de funcionamento que seja aderente. Então, às vezes tem uma divergência de informação que não permite a coesão do pensamento. Quando a linha do raciocínio foge à intenção, ao objetivo principal de transmitir a informação. Esse conteúdo pode ser vastamente observado dentro do meu site Lenderbook. Eu estou aos poucos disseminando a informação e mostrando como as pessoas podem melhorar o funcionamento dessa rede aplicando em sua vida de forma mais satisfatória. Vamos continuar dando sequência. Para que serve o equipamento? Eu fiz um pequeno resumo para vocês entenderem. Ele serve para integrar e acelerar conhecimentos, coordenar e orientar necessidades, disseminar e aproximar pessoas, dar limites e controle sobre o condicionamento da existência, corrigir e ampliar um relacionamento mútuo, catalogar para guardar informações e transformações vitais, pacificar quando a necessidade de integração assim o exigir. Eu diria para vocês, para ser bem honesto, que um equipamento dessa natureza, que nos assessora ao nosso interagir constante dentro das nossas linhas de necessidades que foram absorvidas como forma teórica por Maslow, para auxiliar no que for necessário dentro daquela contexto individual de cada um, do que é necessário para que o crescimento pessoal convija num crescimento coletivo. Vamos continuar. Eu não vou muito me aprofundar nesse contexto para não confundir a cabeça de vocês, porque esse material ele deve ser assimilado de forma contínua e progressiva. Porque se eu fizer de uma forma muito evasiva, pode acontecer que o susto em que a pessoa possa desencadear em virtude do não conhecimento do funcionamento deste equipamento e fazer com que ela passe a colher informação de arquétipos que vão induzir pensamentos em sua psique de forma a interiorizar um medo, um desespero, interiorizar uma sensação negativa, no qual irá afastar essa pessoa de um objetivo em que ela possa trilhar em sua vida que seja conexa e positiva e aderente à sua linha de raciocínio. Como nós podemos maximizar ou melhorar o uso desse equipamento? Você tem que se orientar através de um objetivo mestre. Vamos supor que esse objetivo mestre em minha vida seja conseguir um estado de continuidade de minha existência, né? Ou seja, eu desejo vencer a morte. Então, tudo o que eu fizer dentro do meu contexto
de desenvolvimento de tarefas ao longo da minha vida, eu vou condicionar os meus pensamentos, as minhas ações, à coordenação de Deus, vou chamar carinhosamente de Deus esse instrumento, de forma que Deus vai orientar as ações que vão correr em minha vida em sintonia com o propósito do meu grupo de integrar o espaço no qual nós pertencemos, e vai fazer aproximar aquelas informações, aqueles ensinamentos em que eu devo procurar absorver ao longo da minha vida, e fazer com que essas informações façam com que eu aproxime mais aquele meu compromisso em relação ao meu objetivo mestre. Só que esse equipamento, ele observa que as minhas necessidades e os meus desejos, eles sofrem uma hierarquia de comando. Mas só que essa hierarquia de comando, ela não pode servir para interiorizar a ampliação de uma zona de conflito dentro do meu cérebro. Então, a necessidade de um efeito pacificador anterior à minha perseguição do meu objetivo mestre. Vamos supor que em uma determinada situação, eu tenho o desejo de vir a ser um médico. E em um outro mecanismo, um desejo de vir a ser um engenheiro. E essas duas coisas não podem ocorrer dentro de uma mesma linha temporal. Porque se eu perseguir as informações que vão me tornar a ser um médico, ao mesmo tempo que eu me perseguir as informações que vão me tornar a ser um engenheiro, possivelmente as minhas escolhas vão ser influenciadas por um caminho num determinado momento e no mesmo momento podem ser influenciadas a um lapso para escolher um outro caminho para seguir a outra linha de raciocínio de minha escolha. Então, eu tenho que gerar uma hierarquia de comando em relação às minhas escalas de prioridades e as minhas escalas de importância do que eu considero útil para mim absorver como perseguição do meu pensamento durante um determinado período de minha vida, de forma que o meu objetivo mestre possa ser melhor trabalhado e alcançado. Isso não impede que durante o meu ciclo de vida eu possa alternar os meus mentores, ou seja, os meus arquétipos ao longo da minha vida, de forma que eu possa trabalhar com conceitos diferentes e ir aprimorando o meu arquétipo pessoal para deixar como ensinamento e informação para as outras gerações, para os meus filhos e para os meus parentes que perseguirem na escala de vida. Então, eu preciso de fazer um balanceamento valorativo para a fabricação de juízos. O quanto que é importante trabalhar com determinada informação dentro da minha escala e objetivo de vida e balancear esses empilhamentos de informações de forma que quando eu sofro uma reação do ambiente, por exemplo, eu vejo uma fonte de água e me dá vontade de beber água, que aqueles valores que eu arquivei, beber água de 3 em 3 horas, não deixar o corpo desidratado quando pegar uma certa quantidade de sol, não tomar um conteúdo líquido muito frequentemente, e eu empilhar essas informações, esses valores, e fazer um juízo delas de forma positiva e coerente, eu chego a uma tomada de decisão em que o meu propósito e os sentidos da minha afetação, da minha escolha de experimentação do tridimensional da minha vida dentro desse contexto possa fazer com que eu seja aderente e esteja em sintonia ao meu objetivo existencial da minha vida. Então, eu preciso ter consciência de que eu vou ter um equilíbrio
e tenho que conquistar esse equilíbrio para a perseguição do meu objetivo mestre. Se uma pessoa é aderente a esse equilíbrio, então todos os pensamentos que ela passa a colher em sua vida num dado instante vão seguir uma rotina em que ela vai sair da interferência à escala do conflito, porque esses objetivos estão pacificados. Então o indivíduo vai conseguir seguir a sua lógica de raciocínio colhidas de Deus, de forma que Deus irá orientar a sua percepção para que ele aproxime aquelas informações úteis para o desenvolvimento que ele condicionou a trabalhar durante a sua escala vital. Vamos ver se tem mais algum slide. Pronto, finalizei. Então, isso é que eu queria dizer para vocês. As teorias psicanalíticas, as teorias psicológicas, das demais áreas, elas sofrem intervenção desse fator que eu mencionei de segmentação da informação. Então, se vocês, como seres humanos, quiserem ter acesso à verdade sobre a construção e a lógica do raciocínio, vocês têm que abrir mão do sistema educacional restritivo para procurar conhecer profundamente as relações lógicas em que a limitação da informação fez com que os seres humanos pudessem guardar conceitos dentro de áreas específicas. Ou seja, eu tenho que aprender a respeitar o meu conteúdo, a respeitar o conteúdo de quem é da área de direito, a respeitar o conteúdo de quem é da área médica, a respeitar o conteúdo de quem é da área matemática e de todas as áreas e aprender como essa pessoa foi capaz de condicionar o seu pensamento. Quando eu conseguir ter um respeito pelo ser humano, pelo outro, esse respeito vai fazer com que a informação dos arquétipos que foram condicionados à construção da psique dessa pessoa, fazer com que eu tenha um verdadeiro conhecimento que vai me levar à conexão direta com as estruturas EBs das entidades biológicas extraterrestres, que estão num nível muito avançado de conhecimento e dispostos a colaborar para a nossa ciência e para o nosso desenvolvimento, toda vez que a nossa pacificação permitir orientar o nosso pensamento para um desenvolvimento que seja colaborativo em termos de uma positividade que possa fazer com que nós, seres humanos, possamos integrar algo que seja construtivo dentro da escala universal. Meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, agradeço vocês por terem contato com a minha linha de raciocínio. Eu sou neurocientista clínico, psicopedagogo clínico e empresarial, também atuo na área de marketing e redes sociais, estatístico, escritor, teatrólogo, técnico em eletrônica e futuramente teórico psicanalítico. Enquanto eu puder, eu vou continuar adentrando em outras áreas e espero ter contribuído para o desenvolvimento pessoal de vocês. Agradeço profundamente e, havendo necessidade, entre em contato através do meu e-mail lenderbook@gmail.com para trocarmos ideias e podermos aprofundar a nossa relação com o mundo. Agradeço profundamente e até uma outra oportunidade.